Oi pessoal, hoje a nossa videoaula é desse cardigan mais compridinho, de manga comprida e de capuz que você pode estar confeccionando para usar nesse inverno. Eu vou utilizar para confeccionar essa peça o fio Color Pool da Círculo. Acompanhe aí na lateral do seu vídeo a lista de material completa. E pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você quer ver outras peças de inverno que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. E também me siga nas redes sociais. O meu Instagram é esse que está aparecendo aí embaixo, @Bia_JC Ferreira, tá? Desse jeito é só me procurar no Instagram que eu vou estar lá esperando por vocês. Então, vamos começar. Para iniciarmos o nosso trabalho, pessoal, nós vamos precisar da medida da circunferência do busto. Eu tô dando aí uma tabela com as medidas padrão para o tamanho P, MG e GG. Mas eu vou dar aqui para vocês uma dica que eu sempre dou nas minhas videoaulas. Se a peça for para você ou for para alguém que você tem a possibilidade de tirar essa medida do busto diretamente no corpo dela, faça dessa forma, tá? Faça as medidas diretamente no corpo da pessoa. Isso vai diminuir a possibilidade de dar errado a sua peça, tá? Já que a tabela que eu estou dando é uma tabela padrão e nem sempre os nossos corpos seguem uma medida padrão, ok, pessoal? Então, depois que você souber a medida que você precisa para iniciar a sua peça, é hora da gente passar para o cordão de correntes. Você vai trabalhar de 6 em 6 correntes, tá? Até você atingir a medida que você precisa, tá? Nosso trabalho é feito com múltiplos de 6. Então, você vai fazer 6 correntes, mais 6 correntes, mais 6 correntes, até você alcançar a medida que você precisa para iniciar o seu trabalho, que no nosso caso aqui é a medida do busto. Então, depois que você terminar o cordão de correntes que você precisa, você vai pular as 4 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha, 1, 2, 3, 4, e a partir da 5ª corrente você vai começar a fazer pontos altos. É um ponto alto para cada corrente da base, tá? Essa nossa primeira carreira será só de ponto alto. Você vai fazer isso aqui até o final da carreira, até a última correntinha. Vamos lá. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, vamos fazer aqui o último ponto alto e agora a gente sobe para a próxima carreira. Vamos fazer aqui novamente 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Vamos para o próximo ponto fazer mais um ponto alto e vamos para o próximo ponto fazer outro ponto alto. Então, assim a gente inicia a carreira com 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação, pular o primeiro ponto da base e no segundo ponto nós vamos fazer um ponto puff com 4 laçadas, da seguinte forma. Vamos laçar o fio aqui em cima, vamos entrar na base uma vez e vamos laçar de novo e puxar. Vamos laçar em cima, vamos entrar na base pela segunda vez, vamos laçar de novo e puxar. Vamos laçar em cima, entrar na base pela terceira vez, laça de novo, puxa. Vamos laçar em cima, entra na base pela 4ª vez, laça de novo, puxa. Depois de ter passado na base por 4 vezes, você vai laçar mais uma vez. E essa última laçada que você pegou, você vai passar por dentro de todas, deixando apenas a argola que já estava na agulha, olhem só. Ficando assim, 2 laçadas na agulha. Laça mais uma vez e fecha essas 2 laçadas. Aqui a gente tem um ponto puff, tá? Uma correntinha. Pula o primeiro ponto da base e a partir do segundo ponto a gente faz 3 pontos altos, um em cada ponto. Olha só, estou fazendo um em cada ponto. E é assim que a gente vai trabalhar até o final da carreira, fazendo 3 pontos altos, uma corrente de separação pulando um ponto da base, fazendo um ponto puff, uma corrente de separação pulando um ponto da base e repete tudo de novo. Então, aqui eu faço uma corrente de separação, pulo o primeiro ponto e no ponto seguinte eu faço o ponto puff do mesmo jeito, com 4 laçadas. 3, 4. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo eu faço 3 pontos altos. Então, agora a gente vai dar continuidade desse jeito até o final da carreira. Tô chegando aqui no final da carreira e eu vou encerrar a carreira da mesma maneira que eu comecei, fazendo 3 pontos altos. Olhem só que dá certinho. Olhem só. 3 pontos altos para encerrar a carreira da mesma maneira que eu comecei. Vamos para a próxima carreira, a gente sobe com 3 correntes que equivalem a um ponto alto e a gente volta a trabalhar uma carreira só de pontos altos. Então, onde tem ponto alto, a gente faz ponto alto. Aqui onde a gente tem uma corrente de separação, a gente faz outro ponto alto. Onde tem um ponto puff, a gente faz um ponto alto.
Onde tem corrente de separação, a gente faz outro ponto alto e a gente volta a fazer ponto alto sobre ponto alto. E a gente vai seguir dessa forma, tá, pessoal? Olhem só, novamente aqui a gente tem uma corrente de separação, então a gente faz um ponto alto. Aqui a gente tem um ponto puff, um ponto alto. Uma corrente de separação, outro ponto alto. E assim a gente segue até o final da carreira. Chegamos aqui no final da carreira novamente. E agora nós vamos fazer, pessoal, 3 carreiras só de quadradinhos. E na nossa primeira carreira de quadradinho, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos fazer aqui 4 correntes, 3 que equivalem a um ponto alto e a quarta corrente é uma corrente de separação. Vamos virar o trabalho e vamos vamos pular o primeiro ponto da base. No segundo ponto, a gente faz um ponto alto, ficando assim o primeiro quadradinho. Quadradinho de um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, tá bom? Vamos fazer uma correntinha. Pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte, um ponto alto. E a gente vai fazer isso até o final da carreira, ok, pessoal? Simples assim. Vamos lá. Estamos chegando aqui no final da carreira. Venho aqui para o último ponto alto da base e fazer o último ponto alto, formando assim o último quadradinho. E como eu falei, a gente quer 3 carreiras de quadradinhos. Essa aqui é a primeira e nós vamos fazer mais 2 exatamente igual a essa. Então, nós vamos fazer aqui 4 correntes. E onde tem ponto alto, a gente faz um ponto alto. Uma corrente de separação e novamente a gente vem no ponto alto fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, ponto alto, outro ponto alto. E a gente vai seguir assim até o final da carreira. Chegando no final da carreira, a gente vai subir para mais uma carreira de quadradinho e fazer exatamente da mesma maneira que a gente fez essa, ok, pessoal? Então, vamos lá até o fim dessas 3 carreiras de quadradinhos. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, vou pular a primeira correntinha, na segunda correntinha eu faço um ponto alto, encerrando aqui as nossas 3 carreiras de quadradinhos. Pessoal, o motivo do nosso trabalho é esse aqui. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é repetir desde a primeira carreira só de pontos altos até a terceira carreira de quadradinhos. Então, a gente vai fazendo esse loop, repetindo, 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 até a gente alcançar a medida que a gente precisa, ok? Então, a gente vai continuar aqui. Eu vou fazer aqui apenas o início dessa primeira carreira só de pontos altos para mostrar para vocês como é que vocês vão distribuir, tá? O resto é só vocês acompanharem o que você já fez anteriormente. Então, aqui eu vou fazer 3 correntes para subir. Aqui onde tem correntinha eu faço um ponto alto. Onde tem ponto alto, outro ponto alto. Onde tem correntinha, um ponto alto. Onde tem ponto alto, outro ponto alto. E eu vou seguir fazendo isso aqui até o final da carreira. Como eu já disse, agora é só repetir, 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 até a gente alcançar a medida que a gente precisa. E qual medida a gente precisa? Pessoal, é um tamanho que quem vai determinar é você, o tamanho que você quer a sua peça, tá? O comprimento que você quer a sua peça. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazendo, tecendo a sua peça e vai colocando no seu corpo até você alcançar a medida que você precisa, que você deseja. Você vai medir desde abaixo das axilas, tá? Dando um espaçozinho para nossa cava, mais ou menos 2 dedinhos para nossa cava, ou mais se você gostar de cavas mais folgadas. E vendo onde é que para, se para um pouco abaixo do bumbum, acima do bumbum, no meio das coxas, enfim, onde você quer que a sua peça fique, ok, pessoal? Lembrando que a gente ainda vai fazer uma barra que vai levar mais ou menos de 3 a 4 centímetros, então você leve esse tamanho em consideração na hora de decidir até onde você vai tecer a sua peça, tá? Eu vou mostrar aqui agora pra vocês a minha peça já mais avançada do tamanho que eu fiz pro meu manequim. Pronto, pessoal, olha só, essa aqui é a minha peça já mais avançada, já tá no tamanho aqui original. E aqui eu fiz 52 centímetros de comprimento. Pessoal, essa referência que eu tô dando pra vocês é pra vocês vejam como foi que ficou no meu manequim. Entretanto, essa medida foi tirada com a peça em repouso, tá? No corpo, lógico que ela vai esticar um pouquinho. Então, se você quiser seguir por acaso as minhas medidas, você precisa entender que essa medida que eu tô dando de 52 centímetros é com a peça em repouso sobre a mesa, ok? Então, vamos continuar. Pessoal, o que a gente vai fazer agora é fazer a demarcação das cavas do braço. Nós vamos começar a abrir as cavas do braço. E para isso, o que você vai fazer? Você vai pegar
a medida do comprimento que você trabalhou, a medida do comprimento que está a sua peça, e vai dividir por 4. A minha peça está com 84 centímetros de comprimento. 84 dividido por 4 é igual a 21. Pessoal, esses são os meus números. Você precisa fazer os seus números. Como você vai fazer os seus números? Meça quanto está a sua peça, caso você não lembre, e divida por 4. E o resultado que você encontrou, você vai pegar novamente a fita métrica, vai vir em qualquer um dos cantos da sua peça e vai medir exatamente o resultado que você encontrou. Eu encontrei 21 centímetros, então eu vou medir aqui 21 centímetros. E bem aqui, onde eu encontrei 21 centímetros, eu vou colocar um marcador. Esse marcador está marcando a primeira cava do braço. Agora eu preciso ir do outro lado fazer a mesma coisa, marcar a segunda cava. Só que para marcar a segunda cava, eu não vou precisar usar a fita métrica. Aliás, eu nem devo, porque é arriscado. Porque pode ser que de repente eu acabe deixando um ponto a mais ou um ponto a menos na medida. Então o ideal para a gente ser exato na hora de marcar a segunda cava é a gente contar quantos pontos foi. Desde o primeiro ponto aqui do canto até o ponto que está o marcador. Então, vamos contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. O meu marcador está no 26º ponto. Esse é onde está o meu marcador. Conte aí o seu. Então, eu venho aqui para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Colocar o segundo marcador no mesmo ponto que está lá no primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, eu venho aqui no 26º ponto e coloco o marcador, marcando assim a segunda cava do braço. Então, nesse momento, a gente tem as duas cavas demarcadas. Agora, a gente vai começar a trabalhar as partes separadamente. Nós vamos fazer primeiramente aqui esse lado aqui, tá? Onde está o final da carreira até o marcador. Eu vou fazer aqui uma cava simples, uma cava reta, uma cava sem diminuição, tá, pessoal? Pra gente poder fazer um trabalho mais fácil de fazer, já que algumas pessoas ainda se enrolam com essa questão de diminuição da cava. Então, eu vou fazer uma cava reta. Eu vou trabalhar o mesmo ponto, vou dar continuidade aqui à sequência de pontos que a gente faz nesse motivo, só que agora eu vou trabalhar apenas daqui do canto até o primeiro marcador de ida e volta. Exatamente o mesmo ponto, seguindo a sequência, porém agora só de ida e volta. E como você pode ver, nós trabalhamos aqui uma carreira só de pontos altos. Essa foi a carreira que eu fiz, pode ser que não seja igual à sua, aí você faz do jeito que você quiser, tá? Você veja aí onde foi que ficou a sua. Então, na nossa próxima carreira, a gente vai fazer aquela carreira de pontos altos com o ponto puff, que é justamente a sequência. Já que anteriormente a essa carreira de ponto alto, a gente teve as 3 carreiras de quadradinho. Então, agora a gente vai fazer a carreirinha de ponto puff, depois mais uma carreira de ponto alto e a gente vai seguindo a mesma sequência, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui 3 correntes para subir, virar o trabalho. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Pessoal, essa é a minha sequência. Como eu já disse, pode não ser a sua. Pode ser que, de repente, a última carreira que você trabalhou antes de fazer a demarcação da cava do braço não seja essa. Então, você vai precisar observar qual é a carreira da sequência e seguir a sua sequência, tá bom, pessoal? Simples assim. E você vai trabalhar até chegar no marcador. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, fiz aqui o último ponto puff, fiz a correntinha, vou pular um ponto da base, no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. Seguindo a nossa sequência de pontos, agora seria a vez de eu fazer 3 pontos altos seguidos. Só que no nosso próximo ponto já é o ponto onde está o marcador. E nesse ponto onde está o marcador, você não vai trabalhar, ok? Você não vai trabalhar esse ponto onde está o marcador. Então, a partir do ponto que antecede o marcador, você volta. Só coube um ponto alto meu aqui, não tem problema nenhum, tá? Se de repente você também não conseguir concluir um ponto, você não tem problema nenhum. Vou voltar aqui fazendo 3 correntes que equivalem a um ponto alto, vou virar o trabalho. E agora é a minha sequência
de fazer ponto alto sobre ponto, tá? Aquela carreirinha só de ponto alto. Então, eu vou seguir a minha sequência e você vai seguir a sua sequência aí. Eu tô dando aí uma tabela com a minha sugestão de altura para a cava do braço. Lembrando que você não precisa seguir a altura da que eu estou dando. Você pode fazer a seu gosto, você pode tirar a medida de uma blusa aí que você goste da cava, enfim, meu pessoal. As minhas tabelas, como eu já falei em outros vídeos, elas são sugestivas, tá? O ideal é que você faça de acordo com o que você gosta de fazer. Então, eu vou aqui avançar o meu trabalho até eu alcançar a medida que eu preciso para a cava para o meu manequim, tá bom? Para fazer a peça para o meu manequim. Então, vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, já fiz um lado da nossa peça, arrematei o fio, alcancei aqui o tamanho que eu precisava para minha cava e agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, pela mesma quantidade de pontos e pela mesma quantidade de carreiras desse lado aqui, olhem só, colocando o fio de fora para dentro. Vou trabalhar dessa ponta aqui até o marcador, fazendo exatamente igual que eu fiz daquele lado, tá? Eu vou só colocar aqui o fio para vocês não ficarem com dúvida. Então, eu venho aqui pro nosso último pontinho, onde a gente vai prender o nosso fio novamente. Vou fazer aqui 3 correntes para subir. Vou virar o trabalho. E vou fazer a mesma sequência que eu comecei do outro lado, que foi a sequência de 3 pontos altos seguidos. Uma correntinha de separação, pulo um ponto e no ponto seguinte a gente faz um ponto puff. Pessoal, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? É só você voltar o vídeo e assistir, mas é muito simples o nosso ponto, então só olhando o outro lado já dá pra você ver o que a gente precisa fazer, mas pra você se sentir segura, é só você voltar o vídeo no momento em que eu ensino a fazer o outro lado e você assistir e fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu vou dar continuidade aqui ao meu e quando eu tiver os dois lados exatamente iguais, a gente volta pra fazer a parte do meio. Vamos lá. Pessoal, agora que as duas laterais já estão iguais, agora é hora da gente fazer essa parte maior, essa parte do centro, que é referente às costas da nossa peça. Pessoal, você tem que prestar atenção em 2 detalhes. O primeiro detalhe é que nós vamos continuar não utilizando o ponto que está o marcador. Então, nós vamos colocar o fio no primeiro ponto, que vem logo depois do ponto que está o marcador, e vamos trabalhar até o último ponto antes do ponto que está o marcador, tá? E vamos trabalhar de ida e volta. E o segundo detalhe que você precisa prestar atenção é a sequência de pontos que já vem aqui da parte da frente, porque você vai seguir exatamente igual. Você precisa prestar atenção na sequência de pontos aqui para você saber como você vai começar a parte das costas. Eu vou mostrar aqui o meu, para que vendo o meu você entenda, consiga entender como é que você vai fazer com o seu, ok? Então, eu venho aqui no primeiro ponto, que vem logo depois do ponto que tá o marcador, e nesse ponto eu prendo o nosso fio novamente. Mas aí vem a pergunta, com que ponto eu vou começar o nosso trabalho? Eu vou começar fazendo o quê? Aí eu quero que vocês observem o seguinte, no meu caso aqui, vocês devem lembrar que eu fiz aqui o ponto puff, uma correntinha, mas não coube aqui os 3 pontos altos seguidos, só coube um e daqui eu voltei. Então, seguindo a sequência, o que seria? Seria um ponto alto aqui, que eu fiz, o segundo ponto alto ficaria bem onde está o marcador, e o terceiro ponto alto é nesse ponto onde eu prendi aqui o fio novamente. Então, é essa sequência que eu vou seguir. Aqui fica o terceiro ponto alto, então eu já vou começar essa parte no terceiro ponto alto. Então, eu já venho aqui fazendo 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte eu faço o ponto puff. 3, 4. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte eu começo a fazer os 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto, no ponto seguinte o ponto puff. E assim eu sigo, tá? Lembrando, eu vou mostrar aqui pra vocês novamente que eu comecei dessa forma, fazendo 3 correntes que equivalem a um ponto alto e uma correntinha de separação, porque aqui, nesse ponto aqui onde está o marcador que a gente não trabalha, é como se tivesse um ponto alto. Então, ficaria aqui um ponto puff, um ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto e o ponto puff novamente, ok?
essa é a minha sequência, tá? Mas a sua pode ser diferente, porque como eu já falei, você pode ter parado em uma carreira diferente da minha, então você precisa também observar como fazer o seu, tá? Então, vamos seguir trabalhando aqui a minha sequência de pontos, até eu chegar aqui, nesse último ponto aqui, e nesse último ponto, a gente volta novamente e vai fazendo carreira por carreira, até eu ter aqui na parte das costas a mesma quantidade de carreiras que eu tenho aqui nessas duas partes que são referentes à frente da peça, tá? Então, você vai contar quantas carreiras você fez e vai fazer exatamente a mesma quantidade de carreira aqui atrás novamente. Então, eu vou acelerar aqui o meu trabalho e quando eu já tiver alcançado a mesma quantidade de carreira da frente, a gente volta para mostrar como a gente vai fechar os ombros. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho, depois que a gente igualou o total de carreira das três partes. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fechar o ombro, e para fechar o ombro, a gente precisa determinar o espaço em que a gente vai fazer esse fechamento, o tamanho que esse fechamento vai ter, tá? Que o nosso ombro vai ter. Eu tô dando aí na sua tela a minha sugestão em centímetros para o fechamento do ombro. Só que, como eu sempre digo, é uma sugestão. Se você quiser fechar mais, você fecha. Se você quiser fechar menos, também fique à vontade, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês como eu vou fechar. Eu vou tomar como referência para minha peça 11 centímetros, tá? Então, eu vou fechar aqui 11 centímetros do meu ombro. Eu venho aqui nessa parte da frente e vou medir 11 centímetros daqui do lado da cava. Essa parte aqui é a cava, tá? Daqui do lado da cava para dentro, eu vou medir 11 centímetros. E onde eu cheguei a 11 centímetros, eu vou colocar o marcador de plástico. Pronto. Eu ainda tenho mais 3 partes para poder demarcar, só que agora eu não preciso mais usar a fita métrica. Eu vou usar aquele mesmo método que eu usei nas cavas, que uma eu medi com a fita métrica e a outra eu apenas contei quantos pontos. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Para as outras partes, eu vou contar quantos pontos eu fiz daqui de fora até o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o meu marcador ficou no 15º ponto. Então, eu venho aqui do outro lado, lembrando que eu faço sempre essa contagem do lado da cava para dentro. Então, eu venho aqui e conto 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No 15º, eu coloco o marcador. Pronto, 2 partes já estão definidas, faltam mais 2 que são as partes de trás. Nas partes de trás é exatamente a mesma coisa. Eu venho de um lado, conto 15 pontos, venho do outro, conto 15 pontos. Só que eu vou aproveitar e vou fechar com os marcadores que eu já coloquei na frente, tá bom? Então, eu venho aqui no começo, para fechar com esse lado aqui, além só com o lado mais próximo, e vou contar 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui é o 15º ponto, eu vou segurar aqui para não perder. Eu venho aqui com essa parte da frente, vou jogar aqui por cima. Vou abrir aqui o marcador. Deixa eu só refazer aqui. Vou abrir aqui o marcador e vou colocar no 15º ponto da parte de trás, fechando aqui os dois juntos, olhem só. A parte que eu vou costurar é daqui, da cava, até o marcador. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou segurar aqui o 15º ponto. Venho aqui com essa outra parte, jogo por cima. Vou tirar aqui o marcador e vou prender nos dois lados, a parte da frente e a parte de trás. Essa parte aqui, que vem da cava até o marcador, é que a gente vai fechar, olhem só. Ficando dessa forma o nosso trabalho. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço a união da minha peça, ok? Pessoal, aqui eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço a minha costura, tá? Mas você fica à vontade pra fazer da maneira que você preferir. Eu vou fazer com o próprio crochê, mas se você preferir fazer com aquela agulha de costura convencional, fica à vontade, faça da maneira que você quiser. Eu não arrematei o fio justamente porque eu iria fazer dessa forma. Então, eu venho aqui no primeiro ponto da frente, coloco a agulha de frente pra trás e vou buscar a alça do fio.
vou puxar essa alça por dentro desse primeiro ponto. Aqui eu vou fazer um nozinho e vou fazer uma correntinha. Venho aqui pro ponto seguinte da parte da frente e vou entrar com a agulha. Agora eu venho pro ponto de trás e entro também com a agulha, olhem só. E aqui eu faço um ponto baixo pegando as duas partes. Vou fazer uma correntinha, vou pro ponto seguinte, entro com a agulha. No ponto de trás, eu também entro no ponto seguinte, sempre pegando dois pontos, um da frente e um de trás, e sempre os pontos em sequência. Cuidado para não pular o ponto. Faço um ponto baixo, depois do ponto baixo eu faço uma correntinha. Eu faço essa correntinha para evitar que de repente eu trabalhando só os pontos baixos, essa parte do ombro venha a encolher, tá? Então é para deixar os pontos mais soltinhos mesmo que eu escolho fazer essa correntinha. Eu venho aqui pro ponto seguinte da frente e o ponto seguinte de trás e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Olhem só. O ponto seguinte da frente, o ponto seguinte de trás, um ponto baixo, uma correntinha. E eu vou fazendo isso aqui até eu chegar lá no marcador. Por isso é fundamental que você conte quantos pontos você tem da saída, do início da carreira até o marcador, para que você faça exatamente igual. Aqui eu esqueci de fazer a correntinha, vou fazer agora. Então, vamos lá até a gente chegar lá no marcador. Sempre fazendo um ponto baixo, pegando um ponto alto da frente e um ponto alto de trás, e sempre fazendo uma correntinha entre um ponto baixo e outro. Tô chegando aqui próximo do ponto onde tá o marcador, vou fazer uma correntinha, e agora eu vou fazer o último ponto baixo, que é justamente nos pontos onde estão o marcador. Aqui, onde está o marcador, aqui eu arremato o fio, tá? Vou esconder ele aqui da minha maneira, você esconde da sua, e a gente vai passar pro outro lado, onde a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu venho aqui, olhem só, na parte da cava, ó, pegando a direção da cava, e vou prender o fio nesse primeiro ponto. Olhem só onde a gente tá. Fazer aqui uma correntinha. E agora eu vou virar, tá? Vou fazer aqui exatamente o que eu fiz do outro lado. Vou colocar aqui a agulha nesse primeiro ponto. Agora a gente tá com a parte das costas pra nossa frente. Vou entrar aqui com a agulha no primeiro ponto e vou buscar a argola do fio por dentro desse primeiro ponto que eu acabei de entrar com a agulha. Deixa eu puxar aqui o fio. Vou fazer aqui uma correntinha. E eu vou dar a mesma continuidade, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá, pessoal? Então, eu venho aqui no ponto seguinte, dos dois lados, e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou no ponto seguinte dos dois lados, faço um ponto baixo. Eu tô aproveitando para esconder essa pontinha aqui de fio, faço uma correntinha, vou aqui nos dois lados, pegando um ponto de cada lado, faço uma correntinha e vou seguindo até eu chegar aqui no marcador, onde eu vou arrematar o fio e o nosso ombro vai estar dessa forma. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa peça depois que a gente fecha os ombros. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá por dentro. Essa aqui, pessoal, é a parte que a gente costurou. A nossa costura, o nosso ponto baixo, ele forma esse relevo aqui. Então, a gente deixa essa parte pra dentro, essa parte pro lado avesso. E olhem só como fica lá de fora. Não aparece nada, ok? Então, assim, a nossa peça está no ponto de uso do lado direito. E agora a gente vai fazer essa parte de cima, a parte em que a gente começa na gola da nossa peça, tá? E para essa parte a gente vai dar continuidade ao ponto que a gente já vem utilizando, seguindo a mesma sequência. Nós vamos iniciar aqui numa ponta, olhem só, numa das pontas, vamos dar a volta no pescoço e vamos terminar na outra ponta. Só que, para que o trabalho fique harmônico, a gente precisa terminar sempre da mesma maneira que a gente começa, da mesma forma que a gente fez aqui na parte do corpo, tá? Só que para que a gente consiga isso, para que a gente consiga terminar da mesma maneira que a gente começou, a gente precisa que no pescoço tenhamos uma base que seja múltipla de 6 mais 3, ok? Um total de pontos na base que seja múltipla de 6
mais 3. Eu vou fazer aqui para vocês uma contagem super simples, eu vou contar o meu para você ver, para você entender como você vai contar o seu. Eu vou fazer uma contagem super simples, uma contagem até infantil, digamos assim, tá? Para que não reste dúvidas. Eu vou contar de 6 em 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e no final precisa sobrar 3 para o nosso trabalho estar exato. Bia, e se não sobrar 3? Se sobrar menos ou se sobrar mais? Pessoal, a gente vai dar um jeito pra tudo, tá? Eu também não sei como é que ficou o meu. Eu vou contar com vocês. E no final eu vou dizer o que que você vai fazer. Se sobrou 3, se sobrou menos ou se sobrou mais, o que que a gente vai fazer nesses 3 casos, ok? Antes de começar a contar, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Aqui, nessa parte em que a gente tem a emenda, a costura da parte da frente com a parte de trás, a gente vai contar como ponto o seguinte. Observe que aqui a gente tem o pontinho, que é da parte da frente, e o pontinho, que é da parte de trás, que estão unidos aqui com a costura, tá? Com a união. Esses 2 pontos aqui, eles estão unidos. Nós vamos contar cada um desses pontos como um ponto, tá? Nós vamos contar ele sim. E essa costura também, nós também vamos contar como ponto. Então, aqui tem um ponto, aqui na costura tem outro ponto, e aqui tem mais um ponto, tá bom? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho o ponto que tá costurado 5. Aqui eu tenho a costura 6. Aqui eu vou pro outro ponto que tá costurado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho o ponto que tá costurado já do outro lado, eu conto com ele. 6. A costura 1, o outro ponto costurado 2, aí 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, o meu deu certinho, de 6 em 6, mas não sobrou nada. E precisa sobrar 3 para o nosso trabalho dar certo. Precisa sobrar 3. Como o meu deu certinho, deu de 6 em 6 certinho, não sobrou nada, eu tenho 2 opções. Ou eu diminuo 3 pontos, daqui na nossa próxima carreira, quando eu for fazer, eu diminuo 3 pontos ou eu aumento 3 pontos, tá? Pessoal, se você aconteceu a mesma coisa, eu indico, tá? Você escolhe, mas eu indico que você aumente 3 pontos, tá bom? Para que o seu pescoço não fique muito apertado, então você aumenta 3 pontos. Bia, o meu sobrou um ponto. O que que eu faço? Pessoal, você precisa de 3 pontos restantes. Se o seu sobrou um ponto, se deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no final ficou um pontinho, você vai precisar de mais 2. Então, você vai fazer 2 aumentos. Se o seu sobrou 2 pontos, você vai precisar de 1 aumento. Agora, se o seu passou, Bia, o meu sobrou 4. Então, você vai fazer uma diminuição. O meu sobrou 5. Então, você vai fazer 2 diminuições. Ok, pessoal? Então, é simples assim. Se no seu sobrou mais de 3, você diminui. Se no seu sobrou menos de 3, você aumenta, tá? Aumenta a quantidade que falta para você ter 3 pontos restantes. Como o meu não sobrou nada, eu tenho a opção de aumentar 3 ou diminuir 3. Eu escolhi aumentar 3. E onde você vai fazer esse aumento ou essa sua diminuição? Pessoal, você faz esse aumento ou a sua diminuição onde você quiser na próxima carreira, mas eu escolhi fazer nos 2 cantinhos, tá? E em qualquer um lugar daqui da parte de trás. Tem alguma relevância o local onde que você vai fazer esse aumento ou essa diminuição? Não, pessoal, não tem, tá? Eu tô mostrando onde eu vou fazer, mas não tem. Você pode fazer onde você quiser. Então, eu venho aqui na pontinha, onde eu vou prender o meu fio. Prender aqui o meu fio. Olha só. Um ponto baixíssimo. Já vou aqui segurar a pontinha para eu ir escondendo. Vou fazer uma correntinha para subir. E eu vou trabalhar essa primeira carreira, pessoal, só com ponto baixo, tá bom? Então, eu vou aproveitar essa carreira de ponto baixo e vou fazer os aumentos que eu preciso. E você que precisa fazer diminuições, você faz as diminuições que você precisa. Se você não precisar nem de aumento e nem de diminuição, porque você encontrou 3 restantes certinho, então você faz ponto sobre ponto, tá? Não precisa nem de aumento nem de diminuição, simples assim. Então, agora eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto, até eu chegar nos lugares em que eu escolhi para fazer os meus aumentos. Como eu disse para vocês ainda há pouco, não é relevante o local que você vai fazer os aumentos ou as diminuições, tá? Não é relevante.
Porém, eu escolhi fazer os aumentos no cantinho, até mesmo para ajudar a arredondar, tá? Para não ficar quadradinho nessa parte do pescoço. Então, eu venho aqui, olhem só. Eu tenho aqui o primeiro ponto que tá na costura desse lado da frente, então eu faço nele um ponto baixo. Eu tenho aqui a costura, que como eu disse anteriormente, eu iria fazer um ponto nele. Só que como eu preciso fazer 3 aumentos, eu já vou fazer nele o meu primeiro aumento. Então, ao invés de um ponto, eu vou colocar 2 pontos nele. 2. Lembrando que eu só tô colocando 2 pontos nele porque eu vou fazer um aumento, tá? Então, se você não precisa fazer aumento, você também não precisa colocar 2 pontos aí, coloque apenas um. Venho pro ponto seguinte, que é o primeiro ponto aqui da parte de trás que tá na costura, então eu faço um ponto. E agora eu sigo fazendo ponto sobre ponto. O meu segundo aumento, eu escolhi fazer nas costas. Então, em qualquer ponto das costas, quando chegar qualquer ponto que eu acho que tá na hora de fazer o meu aumento, eu venho nele e faço 2 pontos juntos. Olhem só, 2 pontos juntos. Esse aqui é o meu segundo aumento. Vamos lá pro outro canto, onde eu vou fazer o meu terceiro e último aumento. Tô chegando aqui no canto, venho aqui pro ponto da costura, faço um ponto baixo. Na costura eu vou fazer 2, já que um representa um aumento. Esse aqui é meu terceiro e último aumento. No ponto seguinte da costura eu faço mais um ponto baixo. E assim eu sigo até o final, até o último ponto, fazendo ponto baixo sobre ponto. E assim eu termino a primeira carreira do pescoço, a carreira que iria me fazer aumento ou diminuição. Pronto. Agora eu vou dar continuidade ao trabalho seguindo a minha sequência. E a minha sequência da vez, eu levo em consideração essa última carreira que eu fiz antes da carreira de ponto baixo. Então agora é a vez de eu fazer as 3 carreiras de quadradinho. Então eu já subo aqui com 4 correntes. Você vai fazer a sua sequência, tá, pessoal? Siga a sua sequência. Eu fiz aqui 4 correntes, vou pular um ponto. No ponto seguinte eu faço um ponto alto e assim eu sigo o meu trabalho da maneira que você já conhece, de um ponto, de uma ponta a outra da peça, tá? Eu vou aqui adiantar o meu trabalho e volto já para falar para vocês sobre tamanho. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa peça. Olhem só aqui a parte do capuz que a gente fez. Pessoal, essa parte aqui, medindo desde a carreira de ponto baixo, a gente tem em torno de 35, 36 centímetros, tá? O tamanho é suficiente para todos, mas se você quiser fazer maior para que o seu capuz fique mais volumoso, então é você quem sabe, tá, pessoal? A minha medida aqui é 35, 36 centímetros, ok? Bem, como a gente vai fechar? Eu quero mostrar primeiramente como a gente vai fechar a posição de fechamento para você não se confundir e depois eu vou mostrar para vocês o fechamento, tá bom? A minha peça, ela está sobre a mesa no modo de uso. Você pode ver que aqui a costura do ombro tá para dentro, isso quer dizer que a gente está do lado direito da peça. Como a gente está do lado direito, a gente vai fazer o seguinte: vou pegar aqui uma ponta, vou pegar outra, vou abrir, vou puxar aqui no meio e vou pegar as 2 pontas aqui por trás. Olhem só, eu vou unir as 2 pontas aqui por trás. E a minha costura vai ser desse jeito, olhem só, eu vou fechar dessa forma. Por quê? Porque no momento em que eu fechar, vai se formar aqui aquele mesmo relevo que se formou nos ombros. Então, depois que o relevo tiver feito, você vai empurrar essa parte para dentro e ela vai ficar do lado avesso também, do mesmo jeito que a parte do ombro tá do lado avesso, ok? Então, é dessa forma que você vai fechar. Olhem só, você vai pegar as 2 pontas, deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Você vai pegar as 2 pontas e vai encontrar, ela vai unir as 2 pontas aqui, ó, por trás dessa parte. E assim você une, ok? Vamos agora pro fechamento. Então, eu tô aqui no fechamento do capuz, eu venho aqui onde eu terminei com o fio. Vou entrar aqui com a agulha no primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou pro primeiro ponto livre da parte da frente e coloco a agulha. E vou pro primeiro ponto livre da parte de trás e coloco a agulha novamente. Laço o fio e puxo. E assim eu faço um ponto baixo. Pessoal, lembrando que pode ser que o seu não esteja igual ao meu, tá? A sua sequência de pontos pode ser diferente da minha. Eu acho legal que nesse momento de fechamento do capuz, que essa carreira aqui fosse só de pontos altos, pra ficar mais legal, tá? Pra ficar melhor o fechamento. Mas aí é você que sabe, tá bom? Então, agora eu faço uma correntinha, vou pro primeiro ponto livre da frente, primeiro ponto livre de trás. Faço um ponto baixo, uma correntinha,
vou pro primeiro ponto livre da frente, o primeiro ponto livre de trás e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Primeiro ponto livre da frente, primeiro ponto livre de trás, um ponto baixo e uma correntinha. E eu vou fazendo isso aqui até a gente chegar aqui na ponta. Cheguei aqui no finalzinho, vou fechar aqui os últimos pontinhos, olhem só. Agora é só eu arrematar o fio e eu esconder aqui o fio por baixo desses pontos baixos que eu acabei de fazer. E pronto, a parte do meu capuz está pronta, aí é só eu colocar pra dentro, como eu falei, olhem só. E vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho já com o capuz fechado. E agora a gente vai fazer o acabamento da nossa peça. Vamos prender o nosso fio bem aqui no comecinho, olhem só. Pegando aqui a última correntinha das correntes iniciais. Ou a primeira correntinha, dependendo do lado que você está vendo. Olhem só. Vamos fazer duas correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto. E aqui a gente tem a nossa primeira carreira trabalhada. Olhem só, a primeira carreira trabalhada do nosso trabalho. Nós vamos fazer, pegando esse ponto alto aqui, 2 meios pontos altos. 1, 2. Vamos para a carreira seguinte, pegando aqui novamente esse primeiro ponto alto na carreira seguinte, mais 2 meios pontos altos. 1, 2. Mais uma vez, a gente vai para a carreira seguinte e faz 2 meios pontos altos. 1, 2. Vamos para a próxima carreira e vamos fazer 2 meios pontos altos novamente. E nós vamos aqui, a cada carreira, trabalhar 2 meios pontos altos, tá, pessoal? E nós vamos fazer isso até a gente dar a volta em todo o trabalho. Nós vamos passar por toda essa parte, vamos lá em cima, olhem só, lá em cima no capuz, vamos voltar fazendo a mesma coisa até a gente chegar aqui na outra ponta, ok? Sempre com 2 meios pontos altos em cada carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, tô chegando aqui no finalzinho, já dei a volta em todo o trabalho, passando ali pelo capuz e agora eu tô na outra ponta. Venho aqui na última carreira e faço os 2 meios pontos altos. E vou fazer o último meio ponto alto aqui, nessa primeira correntinha. Nela eu faço o último meio ponto alto. Agora, pessoal, eu preciso fazer aqui uma curva para que eu possa trabalhar nas correntinhas iniciais até eu chegar lá no começo, onde eu iniciei essa parte do acabamento, ok? Lá do outro lado. Essa aqui é a parte de baixo da nossa peça. Junto a esse último ponto que eu fiz, eu vou fazer a curva fazendo mais 4 meios pontos altos no mesmo lugar, tá? Para totalizar 5 meios pontos altos juntos. Aqui eu tô no terceiro, olha só, tenho 3 meios pontos altos. Quarto e o quinto meio ponto alto. Tudo do mesmo lugar. Vem aqui pro ponto seguinte, vou fazer mais um meio ponto alto. E aqui na parte de baixo eu vou trabalhar um meio ponto alto para cada ponto da base. Ok, pessoal? Um meio ponto alto para cada ponto da base. E eu vou fazer isso até eu chegar lá no início dessa parte do acabamento. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Já cheguei aqui próximo ao início do acabamento. E aqui nesse canto eu vou fazer uma curva igual eu fiz do outro lado, tá? Colocando 5 meios pontos altos juntos. Como no ponto onde a gente faz a curva já tem o primeiro meio ponto alto, então eu vou fazer apenas mais 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu venho aqui na segunda corrente contando de baixo para cima, dessas duas que eu fiz para iniciar essa parte do acabamento, e faço um ponto baixíssimo. Pronto, eu já dei a volta em toda a peça fazendo meios pontos altos. Agora nós vamos para a próxima carreira trabalhar com pontos altos, e nós vamos trabalhar pontos altos em relevo, ora pego pela frente, ora pego por trás. E o primeiro ponto alto em relevo, vou aproximar aqui a câmera para facilitar para vocês entenderem. E o primeiro ponto alto em relevo que a gente vai fazer é justamente nesse ponto que a gente subiu com duas correntes. Como eu vou sair de baixo, eu vou entrar com a agulha de frente para trás, vou passar por trás desse ponto, vou laçar o fio e vou puxar, fazendo assim um ponto baixo em relevo. Vou fazer duas correntes. Como eu entrei com a agulha de frente para trás,
Esse aqui é um ponto alto em relevo pego pela frente. Eu vou para o ponto seguinte e vou fazer um ponto alto em relevo pego por trás. Agora eu vou entrar com a agulha de trás para frente. Vou para o ponto seguinte e agora eu vou entrar com a agulha de frente para trás. Vou para o ponto seguinte e vou entrar com a agulha de trás para frente. No ponto seguinte, eu entro com a agulha de frente para trás. E eu vou dar a volta novamente em todo o trabalho, fazendo isso o tempo inteiro. Um ponto, eu entro com a agulha de frente para trás. E no ponto seguinte, eu entro com a agulha de trás para frente. Sempre fazendo ponto alto em relevo, alternando as posições. Ok, pessoal? Em todos os pontos. Vou dar a volta fazendo isso aqui, ok? Então, vamos lá, olhem só como vai ficando. Vamos lá, pessoal. Pronto, pessoal, já dei aqui a volta. Agora eu vou na segunda corrente, contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Pessoal, nessa carreira eu fiz ponto alto em relevo, um ponto para cada ponto da base, tá? Não fiz aumento. Porém, nessa nova carreira que a gente vai fazer agora, nós vamos fazer aumentos todas as vezes em que a gente chegar nessas duas curvas, tá bom? Mas enquanto isso, enquanto a gente não chega nas curvas, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vou aqui novamente, onde eu tenho um ponto alto em relevo pego pela frente, eu vou fazer um ponto alto em relevo pego pela frente. Eu vou começar da mesma maneira que eu comecei a carreira anterior. Fazendo primeiramente um ponto baixo e duas correntes para subir. Aqui eu tenho um ponto pego por trás, eu vou fazer um ponto pego por trás nele. Aqui eu tenho um pego pela frente, então eu vou fazer um pego pela frente. Aqui eu tenho um pego por trás, então eu vou fazer um pego por trás nele. E eu vou repetir exatamente a mesma carreira que eu tenho na base, tá? Você vai repetir isso aqui por toda a volta, tá? Passando lá pelo capuz, até você chegar na primeira curva, no primeiro cantinho que vai do corpo para a parte de baixo da peça. Quando a gente chega lá, a gente volta, porque a partir de agora a gente vai fazer aumentos naquela região, ok? Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês apenas os nossos cantos. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Cheguei aqui no nosso primeiro canto, na nossa primeira curva, e como eu falei, agora a gente vai começar a fazer aumento nos cantos, tá bom? Eu quero que você lembre que quando a gente fez o canto, nós colocamos 5 meios pontos altos juntos, e na carreira anterior a gente fez pontos altos em relevo pego pela frente e por trás sobre esses 5 meios pontos altos. Eles estão bem aqui, olhem só. No meu caso, o seu pode estar diferente, tá? No meu caso, o primeiro ponto é um pego por trás, outro pela frente, o terceiro por trás, o quarto pela frente e o quinto por trás. O que a gente vai fazer? Nós vamos repetir do mesmo jeito que a gente fez durante todo o trabalho, toda essa carreira, nós vamos repetir os pontos que estão na base, porém, quando a gente chegar nesse terceiro ponto aqui, que é o ponto bem da curva, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Então, eu venho aqui no primeiro ponto dos 5, repetir o ponto que tá embaixo. No segundo ponto dos 5, eu repito novamente, você repita aí também. Já no terceiro ponto, eu vou fazer o seguinte, você vem no terceiro ponto e faz um ponto alto. Sobre esse mesmo terceiro ponto, você vai repetir o último ponto em relevo que você fez anteriormente. No meu caso, o último ponto em relevo que eu fiz foi o pego pela frente, tá? Então, eu vou repetir o ponto em relevo pego pela frente, pegando esse mesmo terceiro ponto. Você repita aí também, no seu caso, se o seu último ponto foi pego por trás, então você faça pego por trás, tá bom, pessoal? E sobre esse mesmo terceiro ponto, você vai fazer mais um ponto alto, tá bom? Então, o que que a gente fez aqui? A gente repetiu o primeiro ponto dos 5, a gente repetiu o segundo ponto dos 5, mas no terceiro ponto a gente fez um ponto alto em relevo que vai ser igual ao último ponto alto em relevo que você fez e mais um ponto alto, tudo sobre o terceiro ponto da base daqueles 5 da curva, tá bom? Agora a gente dá continuidade. Aqui a gente começa a repetir os pontos de novo. Então, pessoal, eu vou encerrar essa carreira, tá?
Não esquece de repetir esse mesmo trabalho aqui na outra curva, seguindo a sequência aqui da outra curva antes de fechar. Aí, quando você fechar, você vai subir para mais uma carreira, fazendo o que a gente fez nessa agora, tá? Repetindo os pontos da base. Você vai dar a volta e quando você chegar novamente nessa curva, a gente volta para a explicação de novo aqui nessa curva, ok? Então, eu vou avançar o trabalho, vou dar a volta, vou encerrar essa carreira, vou dar a volta e quando eu chegar aqui novamente, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, cheguei aqui na curva novamente e bem aqui na frente, a gente tem aqueles 3 pontos que a gente colocou sobre o único ponto da base, sobre o terceiro ponto dos 5 da base, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? No primeiro ponto, que é um ponto alto convencional, a gente vai fazer o ponto alto em relevo pego por trás. Eu tô fazendo ponto alto em relevo pego por trás porque o ponto antes dele era o pego pela frente, tá? Se no teu caso esse aqui é o pego por trás, então agora você faz o pego pela frente, sempre alternando. Agora, no ponto do meio desses 3, olhem só, no ponto do meio desses 3, você vai repetir o mesmo processo de aumento que você fez anteriormente. Você vai fazer um ponto alto, vai repetir exatamente o mesmo ponto que você fez por último em relevo, que nesse caso aqui, dessa vez foi o pego por trás, então eu vou aqui repetir o pego por trás. E novamente, no mesmo ponto, você vai fazer outro ponto alto. O mesmo processo que a gente fez anteriormente. Aqui, sobre o ponto alto em relevo convencional, eu novamente faço um pego por trás. E aqui eu sigo fazendo pego pela frente. Você sempre observa o que você fez por último, porque você precisa seguir uma sequência, tá, pessoal? Então, você observa o que você fez por último para você entender como é que você vai agir aqui. Pessoal, você vai fazer isso em todas as carreiras, porque se você tiver usado um fio muito fino, vou aqui dar um exemplo, batik, que também é muito bom, mas ele é um fio fino. Se você tiver usado um fio muito fino e quiser uma barra mais grossa como a minha, você pode ter que fazer mais carreiras do que eu fiz. Essa aqui é minha última carreira, tá bom? Mas se você precisar fazer ou quiser fazer mais carreiras, você vai sempre fazendo esse processo, tá bom? Então agora é só eu voltar aqui dando sequência ao trabalho. Vamos lá até a gente encerrar essa carreira, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Terminamos aqui o acabamento por volta de toda a nossa peça. Olhem só. E agora a gente vai colocar ela do avesso novamente para que a gente coloque as mangas. Nós vamos fazer as mangas e aplicar na nossa peça, tá bom? Então vamos lá na confecção da nossa manga. Nós vamos iniciar a nossa manga, pessoal, pelo punho. E vamos começar fazendo um cordão que seja múltiplo de 5. Esse cordão precisa alcançar as medidas que eu estou dando aí, tá? Ou então você pode tirar a medida do próprio punho. Aqui, pessoal, nós vamos começar com uma medida mais justa, mas nós vamos fazer um aumento para que a gente possa alcançar o braço todo, tá? Então, vocês prestem atenção nisso. Não precisa fazer um cordão que seja muito grande, mas também não vai fazer apertadinho, porque a gente também não vai aumentar tanto. Então, eu sugiro que você siga aí as medidas que eu tô dando na sua tabela e faça correntes que seja múltiplo de 5, ou seja, trabalhe de 5 em 5 correntes até você atingir a medida que eu tô dando, ok? Depois que você atingir essas medidas, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Vai fazer 2 correntes para subir, 1, 2, essas 2 correntes equivalem a um meio ponto alto. Vamos para o ponto seguinte, vamos fazer outro meio ponto alto. Deixa eu refazer aqui que soltou. Aí, nós vamos para o próximo ponto e vamos fazer mais um meio ponto alto. Nessa primeira carreira, nós vamos trabalhar apenas com meios pontos altos. Então, é um meio ponto alto para cada corrente da base, ok? Vamos dar a volta no trabalho fazendo isso aqui. Estamos chegando aqui no final da carreira, vamos vir aqui na segunda corrente contando de baixo para cima e vamos fazer um ponto baixíssimo. Pessoal, sobre essa carreira de meio ponto alto, nós vamos fazer aquelas carreirinhas de pontos altos em relevo, pego pela frente e pego por trás alternado, da mesma maneira que a gente fez no acabamento da nossa peça, que a gente acabou de fazer no acabamento da nossa peça, ok? Exatamente a mesma coisa. Então, aqui eu vou subir aqui dando volta no primeiro ponto, fazendo primeiramente um ponto baixo, fazendo 2 correntes para subir,
vou pro ponto seguinte e já entro do lado contrário. Novamente, eu venho entrando pela frente e no ponto seguinte eu entro do lado contrário. É exatamente a mesma coisa, tá? Olhem só. E a gente faz isso aqui até o final da carreira. Eu vou aqui terminar essa carreira para mostrar para vocês como é que a gente vai dar continuidade. Pronto, vamos fazer aqui o último pontozinho em relevo que tá faltando. E agora a gente vai fechar a carreira. Na segunda corrente, contando de baixo para cima, a gente fecha a carreira. Terminamos aqui a primeira carreira de pontos em relevo. Nós vamos subir da mesma maneira que a gente subiu essa carreira para mais uma carreira de pontos em relevo. E como eu disse, é exatamente igual a barra. Então, a gente vai repetir os pontos da base. Onde tem pego por trás, a gente faz pego por trás. Onde tem pego pela frente, a gente faz pego pela frente. Ok, pessoal? Simples assim. Eu quero 4 carreiras de pontos em relevo. Você faz a base de meios pontos altos e depois você faz 4 carreiras de pontos em relevo. A gente já fez uma carreira, a gente deu início aqui à segunda carreira de pontos em relevo e depois dessa você vai fazer mais 2 carreiras de pontos em relevo. O seu punho vai ficar dessa forma aqui, olhem só a sua manga já pronta. Essa aqui é a minha manga já mais avançada, olhem só como vai ficar. Aqui a gente tem uma base de meios pontos altos e 4 carreiras de pontos altos em relevo, ok? Depois dessa barra, a gente dá continuidade aos pontos que a gente já conhece, é o mesmo ponto da nossa peça, que a gente vem trabalhando a peça inteira. Só que nessa primeira carreira aqui, depois da barra, a gente faz um aumento, que é o que eu vou explicar agora pra vocês, tá? Eu vou dar continuidade daqui mesmo, da nossa barrinha que ainda não está completa, mas vocês já devem ter entendido, tá? Você vai fazer aqui 4 carreiras de pontos em relevo. Depois que você fizer as 4 carreiras, que a sua barra tiver do jeito que tá aqui, eu vou até desmanchar isso aqui, a gente vai trabalhar os pontos altos. Digamos que aqui a nossa barra já está pronta, tá, pessoal? Então, depois que a sua barra estiver pronta, você vai fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer no ponto seguinte mais um ponto alto, o segundo ponto alto. No ponto seguinte, o terceiro ponto alto, no ponto seguinte, o quarto ponto alto. Observe que nós colocamos 4 pontos altos de forma individual, ou seja, um em cada ponto. Depois de 4 pontos altos individuais, nós vamos para o ponto seguinte e vamos colocar 2 pontos juntos, o quinto e o sexto no mesmo lugar. Dessa forma. E agora a gente vai repetir tudo de novo. Vamos colocar 4 pontos individuais, 1, no ponto seguinte, 2, no ponto seguinte, 3, no ponto seguinte, 4, e depois de 4 individuais, a gente vem para o próximo ponto e faz o quinto e o sexto ponto juntos. Dessa forma, tá? E nós vamos fazer isso até o final da carreira. Vamos fazer 4 pontos e depois o quinto e o sexto junto. Vamos fazer 4 pontos individuais, tá, pessoal? Em cada ponto. Depois o quinto e o sexto junto até o fim da carreira, tá? Assim foi feita essa carreira bem aqui. E depois que você faz essa carreira, pessoal, é aquela mesma carreira só de pontos altos que a gente fez durante todo o trabalho. A única diferença é que essa aqui a gente fez aumento e as outras não, entendeu? Então agora você vai dar continuidade à sequência. Depois dessa carreira, você faz aquela carreirinha de pontos altos com um ponto puff, depois mais uma carreira de pontos altos, lembrando que a única que teve aumento foi essa aqui, ou seja, aqui é ponto sobre ponto, do jeito que a gente vem trabalhando, tá bom? Aqui a gente faz as 3 carreiras de quadradinhos, e aqui a gente começa a repetir tudo de novo, ok, pessoal? Olhem só como tá a nossa manga, exatamente os mesmos pontos que a gente fez no corpo. Na tabela que está aparecendo na sua tela, está a medida que você vai trabalhar desde aqui do início até o final, ok? E você também pode ir experimentando a manga para saber se tá bom e não precisar confiar tanto na tabela, tá? Experimentando a peça, você diminui a chance de dar errado, ok, pessoal? Eu sempre alerto isso para vocês. Lembrando também que apenas essa primeira carreira aqui teve aumento, o resto é tudo ponto sobre ponto. Ok, pessoal? Então agora eu já coloquei a minha peça do avesso, vou colocar a nossa manguinha também do avesso, tá? E aí eu vou prender a manga na nossa peça. Então vamos colocar a nossa manguinha no avesso
e vamos prender ela na peça principal. Então, pessoal, eu tô aqui com a minha peça, tá? Tanto a peça quanto a manga estão aqui já do avesso, ok? Eu gosto de usar marcadores para poder prender a manga na peça em alguns pontos, para que na hora que eu estiver fazendo a costura não saia do lugar e não corra o risco de sobrar tecido em alguma das partes, tá? Então eu venho aqui, geralmente os pontos que eu costumo colocar é bem aqui embaixo e bem aqui em cima, e mais 2 aqui no meio de cada lado. Lógico que se você se sentir inseguro e quiser colocar mais marcadores para segurar melhor, ótimo, tá? Eu uso apenas esse porque eu já tenho já um pouco mais de habilidade, mas lógico você usa quantos marcadores quiser. Inclusive, se você se sentir melhor fazendo outro tipo de costura que você aprendeu, a costura mesmo de mão com a agulha e linha, você que sabe, tá, pessoal? Faça a sua maneira. Estou dando aqui apenas uma sugestão simples, que é até para aquelas pessoas que não gostam muito de usar aquela agulha de costura convencional, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o marcador aqui embaixo, na peça, e também vou prender junto aqui com a manga. Agora, eu vou lá na parte de cima, sempre aqui tendo certeza que eu tô prendendo certinho. Olhem só. Agora, eu faço a mesma coisa aqui na parte central das duas partes. Olha só. Agora eu vou começar a costurar. A minha costura é simples, é com a própria agulha e o mesmo fio que eu usei no trabalho. Eu vou usar aqui mesmo uma agulha, uma costura, digamos, de crochê mesmo, correntinha e ponto baixo. Então eu vou prender o fio em qualquer lugar, tá? Já envolvendo as duas partes, olhem só. Tô aqui envolvendo as duas partes, então eu vou prender o fio em qualquer lugar. Vou fazer 2 correntes, 1, 2. Vou deitar essas 2 correntes e onde parar, sem esticar nem encolher, eu vou fazer um ponto baixo, pegando as duas partes. Vou fazer 2 correntes, vou deitar essas 2 correntes e sem esticar e encolher, onde parar eu faço um ponto baixo. Eu já posso tirar esse marcador aqui. E eu vou tirando os marcadores toda vez em que eu estiver passando por eles, tá? 2 correntes, deito, onde para eu faço um ponto baixo. 2 correntes, deito, lembrando sempre de pegar as duas partes, tá? 2 correntes, deito e fecho aqui. Vou tirar mais esse marcador. E, pessoal, é só isso aqui, tá? É só dessa forma que eu fecho a minha manga. Eu vou dar a volta desse jeito, fazendo esse esquema de 2 correntes e um ponto baixo. Quando eu chegar aqui no início, eu vou arrematar essa costura. Eu vou dar toda a volta aqui na manga, toda a volta fazendo isso, até eu encontrar novamente onde eu comecei. Aqui eu já tenho uma manga pronta, olhem só. Ela já tá aqui costurada, toda costurada, dos 2 lados. E quando você terminar esse lado, o seu trabalho vai estar dessa forma. E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do trabalho de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.